Novamente estamos aqui, que pra quem não sabe, eu sou Rosana Seeger, e hoje eu tô aqui com a Vânia Franca para falar um pouquinho sobre um assunto super delicado e importantíssimo de ser abordado, que é o período pós-natal, né? E a Vânia vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz justamente com mães puérperas nesse momento tão especial, difícil, e como é que ela dá esse apoio, né? Então, pode se apresentar um pouquinho? Olá, como a Rosana disse, sou Vânia Franca. Eu estou fazendo esse trabalho com as puérperas, falando um pouquinho do meu background, né, no meu passado, como eu cheguei nesse trabalho, porque eu tive meus filhos no exterior, sem ajuda de família, sem ajuda de amigos, de tios, de sogra, de ninguém. E sei como é difícil nessa época que a gente acabou de ter filho, a gente ter que lidar com não só com o bebê, mas com a casa, com tudo, inclusive com o segundo filho, né, no caso de ter um segundo filho. Então, como é difícil fazer isso tudo sozinha, né? E pensando nisso, agora que eu já voltei, né, que eu estou aqui, eu fiquei com vontade de ajudar pessoas que, como eu, estão passando por uma situação dessas, que não tenham ajuda de uma mãe perto, porque talvez a mãe não esteja viva, ou porque a mãe não mora na mesma cidade, ou porque, até porque pode morar na mesma cidade, mas às vezes a mãe está trabalhando e tem no máximo um mês de férias, se conseguir esse mês de férias, então não vai estar lá o tempo todo para poder ajudá-la. E às vezes a sogra também está nessa situação, e muitas vezes, quando a mãe está fora da cidade, ela tem que vir e provavelmente ficar na casa dessa puérpera, dessa mãe que acabou de ter o bebê. E aí é complicado, porque essa pessoa, mãe e filha, morando na mesma casa, nessa situação tão delicada, às vezes cria problemas mais do que já existem. Então, é isso, é para me apresentar de como eu cheguei nesse trabalho, que é essa vontade que eu tenho de ajudar pessoas que estão na mesma situação que eu. E, assim, falando um pouquinho sobre como é que você faz o trabalho, né? Assim, o que você percebe que a mãe, nesse momento, exatamente depois do parto, assim, né? Ou um pouquinho depois, qual é a maior necessidade, assim, que você percebe que a mãe tem nesse momento? Eu sinto assim que, primeiro que tudo, ela precisa de uma pessoa que a escute, que a acolha, sem ficar dando palpite, sem ficar dizendo certo ou errado, sem julgamentos, que muitas vezes é difícil para uma mãe ou para uma sogra fazer, porque muitas vezes a mãe interfere, a sogra interfere, o familiar, e uma pessoa que esteja lá para sentir, para perceber com empatia o que aquela puérpera está precisando naquele momento, sabendo que é um momento de muitas vezes de muito choro, de muito descontrole, porque os hormônios estão a todo vapor ali, e aquela pessoa precisa principalmente de ser acolhida e de ter um tempo para ela mesma, para ela poder inclusive descansar, para ela poder cuidar do bebê. Então, eu não estou lá para cuidar necessariamente do bebê, mas eu vou ajudar com o bebê, mas para cuidar daquela mãe. Eu vou ser uma mãe para aquela mãe. Mas uma mãe que não vai interferir, não vai dar palpite, não vai dizer, ó, faz assim, não faz assado, no meu tempo eu fazia assim, no meu tempo eu fazia assado. Aceitar aquela mãe, o que ela quer naquele momento e principalmente perceber o que precisa ser feito na casa. Porque muitas vezes, no meu caso, como eu tive meus filhos no exterior, a gente não tem ninguém, nenhuma funcionária, nenhuma secretária para ajudar. Então a casa vira um caos, né? Então, até tarefas práticas mesmo, de repente se chegar a ter o olhar de assim, olha, dar uma ajeitada na cama, dobrar os lençóis, esvaziar pratos de comida, lavar as coisas que estão pela casa, oferecer um líquido para aquela mãe, água, lanches leves, né? E muitas vezes, assim, segurar aquele bebê para que aquela mãe descanse, durma, vá tomar um banho, sem ter que correr, ir ao banheiro. Nossa, isso não tem preço, poder tomar um banho sem hora para terminar com o choro da criança, né?
Pois é. Ai, nossa, quem não gostaria de ser uma pessoa assim ajudando, né? Eu acho que é um trabalho super importante, bonito, que acho que é pouco conhecido, né? As pessoas que não pensam muito nessa ideia de ter uma pessoa que vá para sua casa para ter esse cuidado com essa mãe, né? As pessoas focam muito no bebê, só no bebê, vem visitar o bebê, vem visitar o bebê, mas esquecem que aquela mãe ela acabou de virar mãe, mesmo mãe de segunda viagem, terceira viagem, quarta viagem, o bebê é um momento completamente diferente, né? Esse momento completamente os hormônios à flor da pele, então é importantíssimo essa mãe se sentir acolhida com um apoio, um suporte, né? Alguém que tem ali um carinho, né? Sem ser julgamento, né? Sem julgar, né? Exato, exato. E eu sinto muitas vezes que as vovós, quando vêm ajudar, elas estão muito ansiosas para segurar o bebê, para ficar com o bebê, para trocar fralda, para ajudar no banho. E se esquece que aquela mãe que está ali, ela precisa de um tempo para ela mesmo, né? Então, muitas vezes, eu não vou ficar fazendo tanto um trabalho com o bebê, porque lógico que posso, vou trocar fralda, vou ajudar banho e tal, mas o meu foco é na mãe, é uma maternagem, é ser a mãe daquela mãe, né? Ser a mãe daquela mãe, mas sem o julgamento, sem os palpites, sem só querer pegar o bebê. E pelo tempo que ela precisar também, né? Não é uma coisa necessariamente por muito longo tempo, né? Mas é pelo tempo que ela achar necessário para se sentir humana, né? De volta. Exato, isso que eu ia falar. Geralmente o que acontece? A gente conversa, eu converso com aquela puérpera, ou mesmo antes dela ter o bebê, né? Que tipo de ajuda que ela gostaria, por quanto tempo. É uma coisa super flexível. Tem pessoas que vão querer todos os dias da semana, ou por algumas horas. Tem pessoas que só vão querer 2 vezes por semana, por algumas horas. Por um mês, ou por só 4, 3 semanas. Varia, é muito variável. E também é muito comum a pessoa dizer, eu só quero isso. Depois ela vai querer aumentar. Mudar de ideia. Então, é uma coisa muito variável, mas basicamente o que eu faço é sentir ter uma conversa prévia e saber quais as necessidades maiores. Por exemplo, se aquela puérpera tem um companheiro presente ou uma companheira que esteja disponível para muitas coisas, muitas tarefas e vai dividir muito, ela pode querer outros apoios, que não seja o apoio da casa, por exemplo, o apoio tarefa prática. Mas, enfim, isso é variável. É conversável, né? É conversável. Cada casal, cada mãe. Né? Ok. Então, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Vânia, ela tem a página no Facebook que chama Vânia Franca. Vocês podem entrar no site dela, que é www.vaniafranca.com, mas vai estar aqui os dados aqui no vídeo. E aí, entre em contato, né? Se você querendo saber mais um pouco, se você quiser compartilhar como é que foi o seu pós-parto, se você achava que talvez, se você tivesse tido uma profissional desse tipo, teria sido diferente, poderia ter sido um pouco menos difícil, né? Enfim, a gente adora ouvir comentários, né? E estamos sempre abertos a contatos que vocês queiram ter conosco, tá bom? Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Vânia. Tchau.